Bom dia, galerinha do primeiro B. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Eu me chamo Daniela Costa. E eu, Elielton Messias. E hoje a gente vai dar continuidade sobre a química da vida, né? A gente vai começar falando aqui sobre enzimas. Bom, e aí, como eu já falei, né, eu sempre gosto de iniciar a aula perguntando a vocês, né, se vocês conhecem o conteúdo, se vocês já estudaram, já ouviram falar, se os pais de vocês já comentaram com vocês, ou já comentaram com um coleguinha, né, com um vizinho, com alguém próximo. E aí, vocês sabem o que são enzimas? Pois é, para quem não sabe, né, as enzimas são proteínas que catalisam reações químicas, as quais ocorrem em seres vivos. Elas aceleram a velocidade das reações, o que contribui para o metabolismo. Sem as enzimas, muitas reações seriam extremamente lentas. Durante a reação, as enzimas não mudam a sua composição e também o seu consumo, né? Assim, elas podem participar aí várias vezes do mesmo tipo de reação, em um intervalo aí pequeno de tempo. Bom, será se toda enzima é uma proteína? Essa é uma pergunta que é estudada, né? E não apenas no ensino médio, mas também na faculdade. Muitos professores já chegam aí fazendo essa pergunta. E aí, vocês sabem se toda enzima é uma proteína, se toda proteína é uma enzima? Então, eles sempre gostam de fazer esses questionamentos, porque geralmente quando você faz uma pergunta e aí você fica assim em dúvida da resposta, quando alguém te dá a resposta, você geralmente nunca esquece da resposta, porque foi uma pergunta que te fizeram e muitas vezes você não sabia. Apesar de serem frequentemente definidas como catalisadores biológicos da natureza proteica, nem toda enzima é uma proteína, mas toda proteína é uma enzima. É um pouco assim confuso, mas com o tempo vocês vão entender isso, né? Há alguns RNAs que funcionam como enzima, os chamados ribosina, né? A maioria das enzimas, no entanto, são proteínas sendo formadas por aminoácidos. As enzimas elas podem ser classificadas em 6 grupos, utilizando-se como critério o tipo de reação que catalisam. Ela pode ser a oxidorredutase, né, que são enzimas relacionadas com a reação de oxirredução, as transferases, né, que catalisam aí a transferência de grupo de um composto para o outro, e a hidrolases, que catalisam as reações de hidrólise. A gente pode citar também a liases, que atua na adição de grupos a ligações duplas ou remoção de grupos formando uma ligação dupla. E a isomerase, que catalisa a reação de isomerização. Podemos citar aí também a ligase, né, que são enzimas que provocam a degradação da molécula de ATP, usando a energia liberada aí nessa reação para a formação de novos compostos. Bom, fatores que regulam aí a atividade enzimática. A atividade de uma enzima é influenciada por fatores sendo as principais a temperatura e o pH. Geralmente, a temperatura exerce um papel positivo nas reações químicas, aumentando a taxa de uma reação enzimática. Porém, quando a temperatura aumenta acima das condições ótimas, a velocidade da reação ela cai consideravelmente. Isso ocorre porque se observa a desnaturação das proteínas. A maioria das enzimas, né, dos seres vivos apresentam uma temperatura ótima, entre 35 e 40 graus Celsius. Além da temperatura, podemos citar aí o pH, que também influencia a atividade enzimática, existindo também um valor ótimo, né?
Para a maioria das enzimas, o valor ótimo de pH está aí na faixa aí de 6 a 8, para que os catalisadores possam funcionar aí perfeitamente. É necessário que existam as condições ideais para isso. Sem a temperatura e o pH adequado, as enzimas elas podem sofrer aí desnaturação, ou seja, perder a sua função. Isso significa dizer que ela deixa de acelerar as reações químicas. Bom, mas qual é a importância aí das enzimas? Apesar de eu já ter falado isso, né? Já ter falado aí no início sobre a importância aí das enzimas, né? Eu quis fazer esse questionamento até mesmo para fixar na memória de vocês, né? A importância das enzimas. Como eu já falei, quando se traz questionamentos, quando se traz perguntas, é mais fácil da pessoa lembrar, né? Da resposta. Bom, sem a ação das enzimas, né, alguns processos vitais para os organismos vivos aconteceria de maneira aí bastante lenta e sem muita naturalidade. Desse modo, a principal importância dessa substância, né, reside na aceleração da velocidade e na economia de energia que elas proporcionam aí ao processo celular, né? Ao processo das células. Então, essa é a importância, né, das enzimas. E agora, pessoal, nós vamos continuar a aula. Nós vamos dar continuidade falando dos ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Nessa parte, o DNA e o RNA são orgânicos, tem como função armazenar ou transmitir informação genética, né, característica, né, genética. E o DNA ele é conhecido aí como ácido desoxibonucleico e o RNA ácido ribonucleico. Lembre-se dessa terminologia ali, o significado, né, do DNA e do RNA. Cada nucleotídeo, pessoal, é formado pela combinação de 3 componentes, que são o fosfato, açúcar, que no DNA é a desoxirribose, e o RNA, que é a ribose. Então, quando você ver falar essa palavra desoxirribose, nós estamos falando aí, nos referindo ao DNA. E quando estiver falando em ribose, nós estamos nos referindo ao RNA. Então, a base dos nitrogenados pode ser purídicas, que é a adenina e a guanina, e as perimídicas, que são a timina, citosina e uracila. Na adenina e guanina e citosina são comuns nas moléculas de DNA e no RNA. Porém, pessoal, a base timina ela só vai ser encontrada no DNA, e a base uracila só vai ser encontrada no RNA, ou seja, essa uracila não vai estar inserida aí no DNA, o DNA não vai possuir essa base, viu? A base purídica, aí, como eu botei aqui na tabela que vocês observam, a adenina e guanina, vai encontrar tanto no DNA quanto no RNA. E a citosina e timina, a gente só vai encontrar a timina aqui, ó, só no DNA, e a uracila somente no RNA. E essa pentose, que são os açúcares, o DNA é composto pela desoxirribose, que é essa pentose, né, um tipo de pentose, e a ribose no RNA. Então, essa ligação entre o nucleotídeo de uma cadeia se faz sempre entre o açúcar de um nucleotídeo com fosfato do seguinte, ou seja, observa aqui, ó, o fosfato vai se ligar a essa pentose, né, o açúcar aqui que vocês observam, que pode, já no DNA, como eu já falei, é a desoxirribose, e aqui, se fosse o DNA, o RNA seria a ribose, né? Então, ela se liga, né, para haver, o fosfato se liga a essa pentose, que vai se ligar à base, formando aí esses trechos das fitas do DNA. Entenderam? Então, vamos lá, na continuidade. A estrutura de DNA, pessoal, ela foi
definida aí em 1953 pelos pesquisadores James Watson e Francis Crick, que foi um dos esses dois caras foi um dos descobridores da molécula, né, desse formato, como vocês observam aqui, ó. Essa molécula tem aspecto de uma dupla hélice, vocês observam. Já a molécula de RNA apresenta-se como um filamento simples. Observa aqui que essa fita ela vai ser simples, mas vai ter apresenta dobras, se vocês observam aqui, ó. E já a molécula de DNA é uma hélice, né, dupla hélice, vocês observam, ligado por ligações hidrogenadas, né? Se você tem as bases, né, que faz essa ligação, reconhece essa molécula de DNA. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Caso de dúvidas, nos procure. E também tem muito conteúdo bacana também na internet. Caso algum tenha dúvida, volte os slides ou nos procure também, tá? Tenham um bom dia.